Lin pediu para a senhorita Veste falar, mas então caiu no chão. Veste arrancou seu lenço e, no momento seguinte, cortou seu cabelo, dizendo que assim ficava muito melhor. Lin, arrependida, pediu desculpas e implorou por perdão. Veste declarou que o chão estava uma bagunça e ordenou que Lin o limpasse imediatamente, pois não queria um único fio de cabelo em seu quarto. Lin prontamente respondeu que sim, senhora. Veste então comentou que gostava de água morna na sua bacia de lavar, avisando que, se Lin esquecesse novamente, ela cortaria todo o seu cabelo. Lin pensou que estava feliz por não ter sido pior. Veste era a única filha do Sr. Poe e sempre conseguia o que queria. Sendo filha do dono da pousada, Lin precisava descansar, pois o dia seguinte seria agitado. No dia seguinte, Lin refletiu sobre sua vida na pousada, onde morava desde pequena. Era uma órfã sem recursos e o Sr. Poe, pai de Veste, teve a bondade de acolhê-la, embora não a pagasse pelo trabalho que fazia. Às vezes, o trabalho era tão duro que ela pensava em fugir, mas sabia que isso não garantiria uma vida melhor. A pousada estava cheia por causa do festival, e a comida deliciosa ajudava a atrair clientes, então ela precisava fazer o possível para não desagradar ninguém. Veste reclamou que o cabelo de Lin estava solto, chamando-a de pequena tola por tocar no chapéu com mãos sujas. Lin pediu desculpas, mas Veste continuou, dizendo que Lin provavelmente nem sabia o quão sujo estava seu rosto, o que estava lhe tirando o apetite. Ordenou que ela lavasse o rosto imediatamente. Lin respondeu que não estava conseguindo limpar. Veste então disse que Lin deveria esconder o cabelo, pois havia ouvido falar de estranhos procurando meninas de cabelo prateado. Lin perguntou incrédula se alguém realmente estava procurando por meninas de cabelo prateado, e Veste afirmou que sim, mencionando que Ed, do ferreiro, havia contado sobre isso. Parecia que alguém de alta posição estava procurando por uma diversão. Lin pensou que, embora Veste tivesse apenas 13 anos, sabia mais sobre o mundo do que ela. A vida das meninas nos becos era toda igual. Se tivessem sorte, trabalhavam como empregadas domésticas, se não, viviam como prostitutas, como todos lhe disseram após a morte de sua mãe. Lin não se considerava sortuda, mas sabia que precisava ficar na pousada o máximo possível. Naquela noite, Lin perguntou a Josephine se ela pegaria o pernil de porco como de costume. Josephine perguntou novamente onde Poe gastava todo o dinheiro que ganhava, chamando-o de idiota e questionando se ele ainda batia nela. Lin respondeu que não tanto quanto antes, ao que Josephine disse que, então, ele ainda a agredia. Josephine, embora não fosse parente, não suportava saber como Poe a tratava quando ninguém estava por perto. Ela colocou mais comida na ordem e disse a Lin para pegar alguns pedaços quando Poe não estivesse olhando. Lin agradeceu e disse que haveria da próxima vez. Josephine pensou que Lin era a cara da mãe. Quando a mãe de Lin estava viva, ela sorria, mas desde que sua mãe faleceu, Josephine não havia mais sorrir. Mills apareceu e disse que não havia muito desde que ela começou a trabalhar na pousada, oferecendo-lhe um pouco de comida. Lin respondeu que não podia, pois precisava voltar antes que o Sr. Poe a chamasse. Mills insistiu que levaria apenas 1 minuto, comentando sobre os braços cansados de carregar os kebabs e desejando que alguém os tirasse de suas mãos. Lin pensou que, às vezes, sua vida era miserável, mas sempre havia algo para lhe dar esperança. Mills sugeriu que talvez fosse melhor para ela se manter fora de vista por alguns dias. Lin respondeu que sabia sobre os homens procurando por uma criança de cabelo prateado. Algum tempo depois, Lin voltou para casa, e Poe gritou perguntando por que demorou tanto. Poe então perguntou aos homens presentes se aquela era a criança que estavam procurando, cabelos prateados e olhos azuis. Os homens confirmaram. Poe, então, perguntou onde estava a compensação. Eles prometeram. Oh, uau, obrigada. Por que ela está parada aí? Vá com esses homens, Lin pediu. O que ele quer dizer? Veste lhe disse, ela não entende, agora ela tem um novo mestre. Alguém a comprou de nós. Lin implorou, por favor, não a mande embora. Ela prometeu lavar roupa 2 vezes por dia de agora em diante. Ele não precisa alimentá-la, ela não vai pedir comida. Poe afirmou, isso não está mais nas minhas mãos.
Cai fora, idiota. Vashti falou, ela disse que o cabelo prateado de Lynn seria sua ruína. Não se esqueça dela, caso ela acabe como amante de algum nobre velho e feio. Lynn perguntou, Senhor, o que eles vão fazer com ela? Um deles respondeu, por que ela não entra na carruagem primeiro? Depois de algum tempo, a criada comentou, ela veio de longe, está só pele e osso. Ela não será capaz de servir Lady Elizabeth assim. Depois que Lynn se limpou, parecia bem melhor. Agora coma, você vai precisar de energia. Lynn achou que a comida parecia deliciosa. A criada disse, vá devagar, você vai engasgar. Se quiser que trabalhem para você, precisa alimentá-los primeiro. Então, Lynn lembrou-se que o cavalheiro disse que seu trabalho era servir Lady Elizabeth, fazendo coisas que a própria senhora não deveria fazer. Lynn pensou que talvez a vida no ducado não fosse tão ruim afinal. Disseram que ela teria que servir Lady Elizabeth, mas já havia passado uma semana e ela ainda não a tinha encontrado. Ao contrário de seus medos, a vida na propriedade era mais tranquila em comparação à pousada. Após alguns dias, Lynn se apresentou. Lady Elizabeth exclamou, uau, ela realmente tem cabelo prateado. Ela é bonita. Então o nome dela é Lynn. Ela deve ficar ao meu lado o tempo todo, entendeu? Nos veremos na minha aula depois disso. Elizabeth comentou, ele é incrível. Marvin estava certo, ela tem o mesmo cabelo prateado que Sua Alteza Regina. As coisas vão ficar interessantes. No dia seguinte, Lynn pensou que seu trabalho era fazer companhia a Lady Elizabeth. O professor perguntou, Lady, você terminou a lição de história que lhe dei da última vez? Elizabeth respondeu, claro que sim. O professor disse, Lady cometeu o mesmo erro de antes, não tenho escolha a não ser puni-la novamente. Lynn pensou, punir? Naquela época, ela não sabia que esse era seu trabalho. Na cena seguinte, Lynn pensou, isso dói. Ela disse que iria corrigir a lição da próxima vez, então seu trabalho era receber o castigo em nome de sua senhora. A governanta não podia punir uma dama nobre, então precisavam de alguém para substituí-la. E Lady Elizabeth parecia gostar disso sempre que Lynn era castigada. O trabalho não era o que ela esperava, mas ainda era melhor do que trabalhar na pousada. Ela suportava a surra, esperando que isso deixasse Lady Elizabeth feliz. De repente, um menino perguntou, quem é ela? Lynn pensou, quem poderia ser? Ela não conseguia ver por causa da luz do sol. O menino disse, espere, ela tem sangue no rosto. Este é seu esconderijo secreto. Ele não esperava encontrar alguém descansando aqui. Lynn pensou, foi aqui que conheci um menino tão bonito que o deus da beleza sentiria inveja se o visse. Sim, foi onde ela conheceu o jovem mestre Martin, o sucessor do ducado de Arape. O que é essa emoção que ela sente? Borboletas no estômago, uma sensação de cócegas e formigamento. Então, ela pergunta o que está acontecendo com ela. De repente, ela ouve a voz de Elizabeth perguntando onde ela está. Lynn responde, estou aqui, senhora, e pede licença. Em seguida, pensa que algo está errado com seu coração. Elizabeth pergunta se Lynn sabe quantas vezes ela a chamou. Lynn responde com desculpas, mas Elizabeth a esbofeteia e pergunta por que ela está no mundo da lua. Lynn pede desculpas novamente e pensa que já está servindo Lady Elizabeth há cerca de um mês. Pelo que experimentou até agora, Elizabeth tem mudanças de humor severas e é ainda mais temperamental do que a senhorita Vashti. Às vezes, Elizabeth está de mau humor o dia todo, e nesses dias a única coisa que Lynn pode fazer é implorar por perdão. Elizabeth fala, que idiota, e pergunta, pensando bem, qual foi a lição de casa do governador Luther esta semana? Lynn responde que deveria estudar a bandeira fundadora do Império Trona. Elizabeth ordena que ela vá à biblioteca buscar alguns livros. Lynn pergunta que tipo de livros, e Elizabeth responde, livros de história, claro. Preciso bater mais juízo em você? Lynn diz que irá imediatamente e pensa que Lady Elizabeth foi gentil o suficiente para ensiná-la a ler e escrever. Inicialmente, ela estava muito grata, mas agora sabe que havia um motivo para isso,
quanto mais ela estudava, mais lição de casa Elizabeth fazia Lynn fazer. Esses recados são bem melhores do que levar uma surra do governador Luther após Elizabeth estragar sua lição de casa. Isso dá a Lynn a oportunidade de visitar a grande biblioteca. Há tantos livros ali, e ela adora o cheiro de livros antigos. Essa biblioteca contém quase todos os livros publicados no Império. Se ela tivesse um dia de folga, adoraria passar o dia inteiro lendo ali. Justamente quando ia pegar mais um livro, de repente, ela começou a cair porque escorregou, mas Martin a segurou antes de atingir o chão. Lynn agradece ao jovem mestre e pensa que seu coração parece que vai explodir. Martin pergunta se ela está pesquisando sobre a bandeira fundadora de Trona. Lynn responde que sim, que Lady Elizabeth pediu para ela buscar alguns livros. Martin afirma que esses 3 livros não serão suficientes. Lynn pergunta o que ela deveria fazer então. Martin diz que a ajudará, pois já estudou isso antes, e pede para ela tirar a touca. Ele diz que o cabelo dela é muito bonito e pergunta se ninguém lhe disse isso antes, pois o cabelo dela lembra a Via Láctea. Lynn pensa que ninguém nunca lhe disse isso antes, e como uma plebeia com cabelo da cor de uma real, as pessoas apontavam e fofocavam pelas suas costas. Martin diz que ela não precisa tirar a touca se isso a deixar desconfortável. Lynn responde que fará o que o mestre desejar. Martin pensa que ela é mais fofa do que imaginava e diz: "Boa menina, leve esses livros como referência. Estou ansioso para ver seu cabelo novamente." Lynn responde: "Sim, jovem mestre." Martin pensa: ela é a nova garota que Elizabeth trouxe? Ela tinha cicatrizes por todo o rosto e corpo. Isso é um exagero, até para Elizabeth. Ele espera poder vê-la novamente. Por outro lado, a governanta pergunta a Lady Elizabeth mais uma vez, ela espera que a senhora diga a verdade desta vez. A senhora não fez a lição de casa, fez? Isso está em um nível muito mais alto do que se espera de você. Ela pode dizer que a senhora recebeu ajuda de alguém. Ela terá que falar com seu pai. Elizabeth responde que fez a lição de casa e pergunta se a governanta está dizendo que ela está mentindo. A governanta réplica que está muito melhor escrita do que os trabalhos anteriores entregues por Elizabeth. Elizabeth grita: "O que você disse? Eu sou a filha do Duque, sou mais do que capaz de entregar um ensaio bem escrito." A governanta pensa que deveria parar ali, pois, se continuarem, a pobre garota não sobreviverá. Elizabeth esbofeteia Lynn novamente e afirma: "Pode ser culpa dela, afinal ela merece ser punida, não acha, governanta?" Então, Elizabeth começa a bater em Lynn. As criadas ficam assustadas. A governanta falou: "Chega, Lady Elizabeth." Elizabeth perguntou o que ela queria dizer com chega. Disse que o ensaio estava avançado demais para o nível dela, que a havia desapontado e merecia ser punida. Ela esperava que a governanta não ficasse desapontada da próxima vez que entregasse sua lição de casa. Elizabeth afirmou que seria mais cuidadosa e que haveria na próxima vez, e acrescentou mais uma coisa: queria Lynn fora de sua vista hoje. Lynn respondeu: "Sim, senhora." A governanta perguntou: "Você pode se levantar, criança?" Lynn respondeu que estava bem, agradeceu por se preocupar com ela e disse que iria embora agora. As criadas conversaram entre si: por que Lady Elizabeth odeia tanto Lynn? A outra respondeu que não entendia por que ela fazia aquilo. As lições continuaram e, com elas, o conflito entre a governanta e Lady Elizabeth, e as punições se tornaram ainda piores. Lynn se perguntava quantas mais surras ela teria que aguentar. Ela estava triste e com medo. Havia apenas um lugar que lhe dava algum consolo: o lago atrás da propriedade. Ela precisava se apressar, precisava chegar lá o mais rápido possível, pois era o único lugar onde podia lavar sua tristeza. Dizem que a antiga duquesa amava esse lugar, e ele também lhe traz paz de espírito. Ninguém mais vai lá, o que é reconfortante e triste ao mesmo tempo. Lynn queria conquistar a simpatia de Lady Elizabeth, mas parecia que isso nunca iria acontecer. Lynn lembrou-se de Elizabeth dizendo que ela estava arruinando tudo para ela e que o que piorava a situação era o cabelo prateado sujo, igual ao dela. Lynn não sabia a quem Elizabeth se referia,
mas ela deveria se parecer com alguém que a senhora desprezava. Então, ela disse que odiava tudo. Martim perguntou: o que exatamente você odeia? O que aconteceu com seu rosto? Suas bochechas estão vermelhas e inchadas. Alguém te bateu? Lynn respondeu: não, não é isso. Martim perguntou: foi Elizabeth? Lynn respondeu: não, não é nada disso. Martim falou: acho que posso perguntar a ela pessoalmente. Lynn suplicou: por favor, não faça isso, jovem mestre. Se você perguntar a ela, vai me colocar em apuros. Martim afirmou: por que você não me conta o que aconteceu? Prometo guardar segredo. Balance a cabeça para sim, sacuda para não. Foi Elizabeth? Lynn assentiu. Martim disse: quando ela vai aprender? Lynn falou: estou realmente bem. Se você contar a ela, eu vou me meter em mais problemas. Então, ela pensou que não podia dizer a verdade, afinal, Lady Elizabeth é a irmã mais nova de Lord Martim. Martim disse: aqui, quero que você experimente isso. Lynn respondeu: obrigada. Martim perguntou: como você pode me agradecer se não sabe o que estou prestes a lhe dar? Lynn se desculpou: desculpe, jovem mestre. Martim afirmou que estava apenas brincando. Entre nós dois, vou trazer algo legal para você sempre que puder. Lynn pensou que o gesto gentil do garoto mais bonito que já havia conhecido fez seu coração disparar. A violência era a única forma de contato humano que ela tinha experimentado, e a dor e o medo faziam parte de sua vida diária. Ele foi a primeira pessoa a tratá-la com gentileza desde a morte de sua mãe. Martim perguntou se ela estava doente. Você não está com febre, está? Lynn respondeu que estava bem. Martim disse: realmente? Isso é bom de ouvir. Lynn perguntou: o que é isso, jovem mestre? Martim respondeu: isso se chama chocolate. Experimente, é delicioso. Lynn pensou que nunca tinha comido algo tão doce e delicioso antes. Martim afirmou que estava feliz por ela ter gostado. Lynn pensou que ele estava acariciando sua cabeça novamente. Ela não sabia se seu coração estava batendo forte por causa do chocolate doce ou do sorriso bonito do jovem mestre. Martim perguntou: você não deveria estar indo? Você está aqui há bastante tempo. Lynn disse que já estava indo embora. Lynn pensou ela poderia levar outra surra por isso, mas tudo bem, pois conseguiu passar um tempo com o jovem mestre. Martim pensou que era uma pena que não poderia vê-la por muito mais tempo. Por outro lado, Lynn pensou que a senhora ainda devia estar na cama e que foi por pouco. Era seu dever garantir que sua senhora acordasse de bom humor, caso contrário, ela jogaria qualquer coisa que estivesse ao seu alcance em sua direção. Elizabeth perguntou aonde ela estava indo e disse que deveria segui-la imediatamente. Será que ela sabia o quanto era desconfortável sem ela? Lynn pensou que isso era uma mentira, pois havia muitos outros servos que atendiam a senhora. Ela viu outras criadas seguirem sua senhora antes de ir para o jardim dos fundos. Lynn pediu desculpas e foi até a cozinha, pedindo que preparassem refrescos para sua senhora. Elizabeth perguntou se ela via como um porco como ela. Lynn respondeu que sabia que a senhora gostava de canela após sua soneca. Depois de um tempo, uma criada perguntou se ela estava indo buscar o refresco da senhora. Lynn respondeu que sim, e perguntou se poderia dar a canela que ela havia pedido antes. A criada respondeu: aqui, leve isto com você, e isso é para você, Lynn. Vá, coma, está delicioso. Ela havia ouvido de outra criada que sua senhora bateu de novo. Quando ela aprenderia a controlar seu temperamento? Lynn respondeu: bem, hoje não durou muito. Obrigada, nos vemos mais tarde. A criada pensou: pobre garota, ela é tão boa e trabalhadora, por que sua senhora a trata tão mal? À noite, Lynn pensou que havia um motivo para ela estar indo para a floresta a essa hora tardia. 30 minutos antes, a senhora disse que um visitante estava chegando em breve e que eles adoravam morangos silvestres. Então, ela ordenou que Lynn fosse à floresta colher morangos silvestres. Elas deveriam se mover em pares para tarefas como essa,
mas ela tinha certeza de que ficaria bem. Quem sabe ela poderia encontrar o jovem mestre novamente. No entanto, o jovem mestre estaria indo para a academia e ela não o veria com tanta frequência. De repente, Lin pensou que havia algo nos arbustos. Poderia haver animais selvagens por ali? Então, ela ficou chocada e gritou por ajuda. Por outro lado, Felipe perguntou o que estava acontecendo. Um servo respondeu: "Desculpe, jovem mestre, eles ouviram um grito na floresta, o que assustou o cavalo." Lin viu que era um servo. Ah não, muito tempo havia se passado, ela precisava terminar logo. Uma criada perguntou se ela trouxe uma cesta cheia de morangos silvestres. Ela fez um bom trabalho e deveria descansar um pouco, embora como sua senhora pudesse mandá-la sozinha no meio da noite? As criadas vieram e disseram: "Lá está ela, porque ela está apenas parada ali." O convidado chegou. A senhora ordenou que todos se reunissem e se apressassem para trocar de roupas. Depois disso, Lord Argriaves chegou. Felipe falou: "Faz um tempo, caro amigo." Martin respondeu: "De fato." Elizabeth perguntou por que ele demorou tanto, dizendo que sentiu muita falta dele. Uma criada sussurrou que podia entender porque sua senhora gostava dele. Ele era diferente do jovem mestre Martin, como dia e noite. Lin pensou que o jovem mestre Martin tinha uma aura sombria com seus cabelos negros e olhos cinza-acinzentados, enquanto Lord Philippe era tão brilhante e refrescante quanto uma floresta na primavera. Depois, Felipe falou dizendo que veio de bom humor, ansioso para se reunir com seu velho amigo. Elizabeth perguntou como ele podia dizer isso, se ele não sentia falta dela. Felipe respondeu: ele estava ansioso para se reencontrar com a bela irmã mais nova de Martin. Elizabeth disse que só de ouvir suas palavras já a fazia feliz. As criadas pensaram se a senhora alguma vez ria assim na frente delas. Felipe perguntou, a propósito, se havia uma nova serva, a de cabelo prateado. Lin pensou que todos na propriedade estavam acostumados com seu cabelo, ela se esqueceu de que as pessoas achavam seu cabelo único. Elizabeth afirmou: como ele poderia estar mais interessado em uma criada? Não nos vemos há séculos. Felipe respondeu que nunca faria isso, é claro, ela sempre viria em primeiro lugar. Todos pensaram que isso foi por pouco. Elizabeth perguntou se ele gostaria de fazer um piquenique amanhã na floresta, onde ele gostava do ambiente. Felipe respondeu que estava bem e adoraria ir. Elizabeth disse que pediu à criada para verificar a área, e perguntou se ela não concordava que deveria mostrar-lhes o caminho. No dia seguinte, uma criada perguntou: não entende por que a senhora está implicando com ela, aquela cesta é muito pesada para uma pessoa carregar. De qualquer forma, cuide-se. Depois de algum tempo, Elizabeth comentou: que dia lindo, estou feliz que não choveu hoje. Lin pensou: isso é tão pesado. Felipe disse: isso parece bem pesado, deixe-me ajudar. De repente, o pé de Lin ficou preso em uma pedra, ela estava caindo, mas Felipe a segurou e perguntou se ela estava bem. Lin pensou: isso não é bom, espero não ter deixado minha senhora zangada. Na cena seguinte, Felipe fala: nunca soube que havia um lugar assim na floresta, precisamos nos estabelecer aqui. Lin pensou: o que devo fazer? Nunca andei a cavalo antes. Felipe perguntou: não é fácil descer de um cavalo, aqui, pegue minha mão. Você não parece muito experiente com cavalos, pode se machucar se descer sozinha. Lin pensou que sua senhora estava irritada, como esperado. O que acontecerá com ela quando voltar à propriedade? Felipe falou: uau, que garota esforçada, por que ela não se junta a nós? Lin respondeu: está tudo bem, estou bem aqui. Não me sinto confortável com ele sentado sozinho. Martin perguntou: sim, por que ela não vem e nos serve um pouco de chá? Ela não precisa se ajoelhar assim, fique à vontade, estamos apenas nós aqui, não é mesmo, Elizabeth? Elizabeth respondeu: sim, sente-se. Lin pensou: é tão pacífico aqui, sei que é um momento passageiro, então vou aproveitar enquanto posso. Depois de algum tempo, Lin perguntou: senhora, posso dar uma volta? Elizabeth respondeu: vá em frente.
Depois, Lin pensou, o jovem mestre logo estará indo para a Academia Imperial, que também serve como escola militar. Eles não aceitam meninas, então apenas o jovem mestre Martin irá. Seus dias na propriedade são longos e cansativos, e ela não tem ninguém a quem recorrer, mas a presença do jovem mestre lhe dá uma razão para continuar. Encontrá-lo parecia uma pequena recompensa, um raio de luz em sua vida miserável. Era a motivação de que ela precisava para continuar com sua vida. Ela precisa se recompor, morangos silvestres. Sua senhora lhe disse que Felipe gosta de morangos silvestres, isso deve ser suficiente. Ela espera que isso faça sua senhora feliz. Elizabeth chegou e perguntou, onde ela está? Por que não está respondendo? Sabe quantas vezes a chamei? Está testando minha paciência? Lin respondeu, minhas desculpas. Elizabeth falou, desculpas uma ova, espere só até voltarmos para a propriedade. Lin disse, cuidado, senhora. Ela estava feliz que a senhora não caiu na água. Elizabeth agarrou seu cabelo, Lin gritou de dor. Elizabeth declarou. Isso tudo é por causa dela. Será que vai ser preciso outra surra para ela entender? Felipe perguntou o que estava acontecendo, pois ouviu um barulho alto. Elizabeth falou, querida, está tudo bem? Felipe perguntou se ela caiu no riacho e se machucou. Lin respondeu que estava bem. Elizabeth disse que parecia que ela estava com dor de cabeça. Felipe perguntou se era isso mesmo, sugerindo que ela poderia se apoiar nele para ter suporte. Elizabeth continuou, dizendo que Lin parecia ter torcido o tornozelo ao tropeçar. Martin olhou para o tornozelo de Lin e notou que estava realmente machucado. Martin disse que achava melhor voltarem. Elizabeth pensou que as coisas não estavam saindo como planejado e que tudo isso era culpa daquela idiota. Ela disse que queria passar mais tempo com Felipe e que Lin estragou tudo. Elizabeth decidiu esperar até voltarem para casa para resolver isso. Lin percebeu que Elizabeth estava ainda mais irritada do que antes e falou, Lord Felipe, parece que Lady Elizabeth está tendo dificuldades para andar. Poderia escoltá-la de volta à propriedade? Felipe respondeu, claro, ela pode ir comigo. Elizabeth afirmou, bom trabalho. Lin esperava que isso fosse suficiente para mantê-la fora de problemas. Martin disse para ela subir no cavalo, pois ela não poderia caminhar de volta naquele estado, e que poderia ir com ela. Lin respondeu que não poderia fazer isso. Elizabeth falou, vamos, vai deixá-los esperando? No momento seguinte, os dois estavam cavalgando. Lin pensou que, enquanto o cavalo galopava, suas costas ocasionalmente batiam no peito do jovem mestre e ela podia sentir a respiração dele fazendo cócegas em seu ouvido. Seria a respiração contra o ouvido, o calor do corpo dele? Parecia que seu coração ia explodir. De volta à propriedade, o dia finalmente acabou. Ela estava tão cansada, eles estavam trabalhando até mais tarde do que o habitual desde que o convidado chegou. Ela estava feliz que o dia finalmente havia terminado. Uma criada perguntou se ela estava esperando por ela, e sugeriu que fosse falar com Anne mais tarde. Lin respondeu que estava um pouco cansada hoje. A criada disse que Anne tinha algo interessante para compartilhar com elas, pedindo que ela fosse com ela. Lin pensou que deveria recusar, mas não conseguiu. Muriel sempre a ajudava quando Lady Elizabeth ficava furiosa. No momento seguinte, Anne começou a contar que estava saindo com uma pessoa recentemente e que ele perguntou se poderiam se casar no próximo ano. Então, ele se aproximou e perguntou qual seria sua resposta. Quando ela apenas acenou com a cabeça, ele lentamente segurou seu queixo e a beijou. Todas ficaram surpresas e comentaram, ele realmente a beijou. Lin pensou em como homens e mulheres se beijam. Outra criada perguntou como era a sensação de tocar os lábios, se eles eram macios. Anne respondeu que não podiam imaginar a sensação de ter aqueles lábios macios e quentes contra os seus. Lin pensou em como seria a sensação de ser beijada. Ela estava certa de que era suave e doce. Nunca imaginou que algo assim fosse possível.
Dizem que começam a sentir coisas estranhas no corpo quando beijam, mas ela não conseguia imaginar como isso era, mesmo depois de ouvir os detalhes das outras pessoas. Será que seria tão suave e doce quanto o chocolate que o jovem mestre lhe deu? No dia seguinte, Lin pensou, isso é mais pesado do que parece. Espero que seja suficiente para agradar a minha senhora. Ela conseguiu escapar da ira de sua senhora depois do piquenique. No entanto, ela se lembrou da senhora perguntando o que ela faria com o pé machucado, já que mentiu sobre isso. Talvez ela trabalhasse em um arranjo de flores, então pediu para ela buscar algumas flores. Lin estava feliz que sua senhora não estava realmente machucada. De repente, seu pé escorregou. Martin segurou e perguntou se ela estava bem. Lin estava olhando para os lábios dele e respondeu, obrigada. Martin perguntou se aquilo parecia pesado e se ela precisava de ajuda. Lin respondeu, claro que não, eu posso lidar com isso sozinha. Depois disso, Lin pensou. Ele se foi, isso não vai funcionar. Ela não conseguia parar de olhar para os lábios do jovem mestre. Ela se perguntava como seria pressionar seus lábios contra os dele. Ela sabia que seu desejo nunca se tornaria realidade. O que ela estava pensando? Seus sentimentos pelo jovem mestre cresciam a cada dia. Antes, ela se contentava em apenas observar de longe. Ela é uma simples criada, nunca poderia sonhar em namorar o jovem mestre. Ela precisava superar essa paixão, e rápido. Por outro lado, Martin perguntou como estava o tornozelo de Elizabeth. Ela respondeu que estava muito melhor. O que o trazia ali? Martin disse que a criada dela parecia conhecer bem a floresta e pensou que poderia usá-la como guia. Ele estava se referindo à garota de cabelo prateado. Elizabeth respondeu que o nome dela é Lin. Então, pensou que era estranho, seu irmão nunca havia mostrado interesse em nenhum dos funcionários antes, então por que queria emprestar sua criada pessoal hoje? Ela se perguntou o que ele estava pensando. Na cena seguinte, Martin disse para ela tentar relaxar e perguntou se ela ainda tinha medo de cavalos. Lin respondeu que sim, jovem mestre. Então pensou, como ela poderia relaxar? Lady Elizabeth ordenou que acompanhasse o jovem mestre na floresta. Pensando bem, ela deveria estar guiando o jovem mestre, mas ele parecia já conhecer o caminho. Lin murmurou, por que ele é sempre tão gentil comigo? Martin perguntou se ela disse algo. Lin respondeu que não era nada, e pensou, se ele continuar assim, posso esquecer meu lugar e continuar a cobiçá-lo. Depois de um tempo, Lin perguntou o que deveria fazer agora. Martin respondeu que ela poderia observá-lo caçar, dar uma volta pela floresta ou descansar. Ele sabia que Elizabeth não lhe dava uma pausa. Lin pensou que gostaria de perguntar por que ele a tratava com tanta gentileza, mas ela não estava em posição de fazer tais perguntas. Por outro lado, Elizabeth ainda pensava que seu irmão mais velho nunca mostrou interesse pelos funcionários, nem por ela, sua própria irmãzinha. Então, por que de repente ele estava perguntando sobre Lin? Eles tinham muitos funcionários, mas havia um motivo pelo qual ela procurou por toda parte uma garota como Lin. Isso porque ela é a imagem cuspida da mulher mais reverenciada do Império, Sua Alteza Rina, a única sucessora do Imperador de Trona. Seu pai sempre a comparava com Rina. A princesa parecia ser absolutamente perfeita, amada por todos. Elizabeth ficava irritada só de pensar nisso. Uma criada veio e disse que Lord Philip perguntou se a senhora gostaria de se juntar ao seu grupo. Elizabeth ficou tão feliz, sim, diga a ele que estarei indo. De volta ao local de caça, Lin pensou, olhe para aquele lindo pássaro, por que o jovem mestre o derrubou? Martin perguntou por que ela estava olhando para o pássaro daquele jeito, perguntando se ela sentia pena dele. Lin respondeu que não era isso, e então perguntou o que fariam com ele, se ela poderia enterrá-lo. Martin respondeu que ela poderia fazer como quisesse. Lin pensou que isso era o melhor que podia fazer por um pássaro que sofreu uma morte sem sentido. Aquele pássaro a lembrava de si mesma. Adeus, passarinho, espero que descanse em paz. Martin perguntou se isso a fazia se sentir melhor. Lin respondeu que não realmente,
o pássaro nunca a ouviria. Martim afirmou que havia perdido o interesse na caça. Lin pensou: o que devo fazer? Parece que magoei os sentimentos do jovem mestre. Martim falou. Ela parecia um coelho surpreso. Martim disse: por que não me mostra o que faz quando vem à floresta? Lin respondeu: claro, mas pode não achar muito interessante. Na cena seguinte, o Duque perguntou: faz tempo, Felipe. Já se sente em casa? Elizabeth pensou se o pai iria mencionar um possível casamento entre suas famílias. Felipe respondeu: sim, estou acomodado, graças a... Elizabeth o interrompeu, dizendo: claro que está, pai. Eu cuidei disso pessoalmente. O Duque afirmou: não vê que Felipe e eu estávamos conversando? Elizabeth pediu desculpas: desculpe, pai. Ela pensou que essa era uma ótima oportunidade para ganhar a confiança do pai. Como ele pode me envergonhar assim na frente de Felipe? Martim pensou que o pai parecia estar se controlando hoje. A conversa continuou, e o Duque perguntou a Martim se ele foi caçar sozinho e como foi. Martim respondeu que não foi tão ruim e que pôde se mover mais livremente pela floresta. Elizabeth pensou: mentiroso, ele levou Lin com ele. Ele está mentindo. Sabia que o pai ficaria bravo se ela entrasse na conversa. Havia um contraste claro na forma como o pai tratava o irmão e ela. Era por causa de sua mãe ter falecido logo após seu nascimento? Ela sabia que ele a culpava pela morte da mãe, mas isso estava ficando fora de controle. O pai nunca a segurou, nem uma vez. No início, ela quebrava coisas para chamar a atenção dele, mas ele nunca lhe deu atenção, independentemente do que ela quebrasse. Então, ela começou a mirar em coisas que não se quebravam facilmente. Depois de um tempo, Felipe perguntou: não vejo a criada, ela está fazendo alguma tarefa? Elizabeth perguntou a quem ele estava se referindo. Felipe respondeu que estava falando sobre a garota de cabelos prateados que levaram ao piquenique. Elizabeth respondeu que Martim a levou para a caça, então ela mandou Lin tirar o dia de folga. Felipe perguntou: então essa é a guia que ele estava mencionando? O que ele caçou hoje? Martim respondeu que não caçou muito, mas se lembrou de Lin dizendo: esta é a Puribelry, sua favorita. É azeda, minha mãe me ensinou quando ela estava viva. Martim disse que encontrou coisas mais interessantes para fazer. Elizabeth pensou: por que Martim está sorrindo assim? Tanto o pai quanto Martim estão me irritando. Na cena seguinte, todas as criadas se perguntavam o que estava acontecendo. Por que Lin estava ali? Lin disse: estou dizendo a verdade, não fui eu. Elizabeth afirmou: pare de mentir para mim, você foi a última pessoa a tocar no colar. Lin respondeu: eu realmente não tenho nada a ver com isso, e pensou: eu coloquei o colar na caixa de joias logo após o piquenique. Onde ele foi parar? Elizabeth perguntou a Muriel se ela compartilhava o quarto com Lin e pediu que a levasse até lá, pois queria ver por si mesma. Muriel respondeu que não podiam levá-la lá sem a permissão da chefe das criadas. No momento seguinte, foi atingida por uma caixa de joias. Elizabeth perguntou se ela estava dizendo que precisava da permissão de uma mera criada: cale-se e leve-me lá agora mesmo. Nos alojamentos das criadas, todas se perguntavam o que estava acontecendo. Aquela não é a senhora? O que ela está fazendo aqui? Alguém deve ter feito algo errado. De repente, Elizabeth abriu a porta. Duas criadas ficaram chocadas e disseram: senhora, estamos trocando de roupa. Muriel pediu que ela tentasse se acalmar. Elizabeth a empurrou, agarrou seu pescoço e perguntou: diga a verdade, onde está o quarto que ela compartilha com aquela ladra, a Lin? A governanta pensou que sua senhora disse que a culpada era Lin, mas a Lin que ela conhece é trabalhadora e honesta, jamais faria algo assim. Todos têm apenas coisas boas a dizer sobre ela. Ela assume tarefas difíceis sem reclamar. Outra criada disse que deve haver um mal-entendido, Lin jamais faria algo assim. A governanta respondeu que a opinião delas não significava nada, pois é difícil distinguir um ladrão de uma pessoa honesta.
E quanto à justiça das coisas, o pessoal doméstico não tem voz contra o mestre. Elizabeth segurou o cabelo de Lynn. A governanta falou: Senhora, por que não solta o cabelo dela? Elizabeth perguntou se estava lhe dando ordens. Ser governanta por tanto tempo deve ter subido à sua cabeça, pensou a governanta. Ela trabalha para sua graça há décadas. Se sua graça ainda estivesse viva e tratasse Lady Elizabeth com amor e atenção, ela não teria se tornado assim. Talvez não teria prazer em atormentar a equipe ou se tornado o pesadelo vivo de todas as criadas. Ela pode ser fonte de medo para os criados, mas também teme alguém. A governanta perguntou se ela tinha certeza de que o colar havia sido roubado. Elizabeth perguntou se estava chamando-a de mentirosa. De fato, roubar é um crime grave. Não tenho escolha senão relatar isso à sua graça, continuou a governanta. Elizabeth congelou e pensou que se isso acontecesse, seu pai expulsaria Lynn e a desprezaria ainda mais. Então ela disse que não era necessário, que Lynn deveria ser trancada no quarto leste até se arrepender de suas ações, e não precisava contar ao pai sobre isso. Sendo a graciosa mestra que é, não permitiria que seu pai expulsasse Lynn. A governanta falou que ela deveria seguir. Lynn respondeu que não roubou o colar. Porque ninguém acreditava nela. Depois disso, ela pensou que não entendia por que isso estava acontecendo. A governanta disse que lamentava, mas era o melhor que podia fazer. Lynn disse que realmente não fez isso. A governanta afirmou que sabiam que ela era inocente, deixassem as coisas seguirem seu curso. Estava certa de que sua senhora logo voltaria a si. Depois disso, Lynn pensou que estava chateada, mas se sentiu aliviada ao saber que os outros a viam como inocente. Muriel passaria para deixar itens que ajudariam a passar o tempo, e foi bom ficar longe de sua senhora por alguns dias. Depois de alguns dias, ela foi libertada e pensou que sua senhora continuaria a puni-la pelo colar perdido, mas, para sua surpresa, o colar foi encontrado no quarto de sua senhora, e ela tratou com indiferença. Elizabeth disse que encontrou o colar preso numa rachadura de sua caixa de joias. Se ela tivesse colocado corretamente, isso nunca teria acontecido. Devia ser grata por não ter contado ao pai, ele a teria expulsado imediatamente. Lynn pensou que era inocente e se sentia muito chateada, mas sua honra não significava nada. Era apenas uma humilde criada sem outro lugar para ir. Elizabeth perguntou como ela estava. Lynn respondeu que estava bonita e pensou se algum dia poderia se defender. Ela deveria encontrar algo para amar e proteger. Na cena seguinte, Muriel disse: Uau, você está tão bonita. Ela queria mostrar seu cabelo, já que sempre o cobria. Lynn respondeu que estava bem e agradeceu por ela ter acreditado nela até o fim. Depois de algum tempo, Lynn pensou que era seu primeiro dia de folga desde que começou a trabalhar. Aqui, o ducado paga um bom salário, e até concedem dias de folga. Ela conseguiu alguns romances e produtos de costura que Muriel pediu. Também gostaria de comprar algo para o jovem mestre antes que ele parta para a academia. Ela pode nunca ter a chance de dizer como se sente por ele, mas ela tem certeza de que está tudo bem dar-lhe um pequeno presente de despedida. Talvez ele se lembre dela durante os próximos 6 anos na academia. De repente, alguém falou: É ela? Lynn respondeu: Sim, sou eu, Lynn. Mas quem é ele? Se você gostou do vídeo e quer ver uma segunda parte, deixe seu comentário e seu like. Isso é muito importante para mim. Até a próxima. Lynn respondeu: Sim, é ela. Mas quem é ele? Minos respondeu: Ela o esqueceu? Ele é o Minos. Lynn perguntou: Quando ele cresceu tanto? Ela não o reconheceu. Minos disse: Bem, ele faz muito trabalho físico. Cansou de trabalhar para uma família nobre e foi embora. Agora, se ela estiver livre, podemos comer algo. Depois disso, as empregadas cochicharam: Olha, a Lynn está conversando com um rapaz ali. Ela não acredita em seus olhos, ele é bem bonito e alto. Será que é o namorado dela? Muriel respondeu: De jeito nenhum, ela parece não saber nada sobre homens e mulheres. Por outro lado, Martim pensou que o entregador deve ter chegado.
Ele é novo, mas parece conhecer a criada pessoal de Lady Elizabeth. Ele não sabia que ela podia sorrir daquele jeito. Então, Martin declarou que queria cancelar todos os compromissos relacionados à academia para aquele dia, pois gostaria de sair para caçar. Depois de um tempo, Martin percebeu que não via Lynn há um tempo e ouviu o pessoal fofocando sobre ela, então começou a procurá-la nos lugares onde costumavam se encontrar. Será que ela estava fora em uma tarefa todo esse tempo? Tanto tempo desperdiçado para nada. O que há de errado com ele? Nunca se preocupou com ninguém antes, então por que agora? Então, ele viu as frutas vermelhas e pensou, ele conhece essas frutas. Meia hora depois, Lynn pensou que tinha perdido a noção do tempo conversando com Minos. De repente, Lynn ficou chocada e perguntou, jovem mestre, o que está fazendo aqui? Martin disse, são bagas puri. Lynn perguntou, por que ele está dando isso para ela? Martin respondeu, você disse que gostava delas. Então ele pensou, por que ela não está sorrindo para ele como fez para o entregador? Ele se sentiu tolo e disse que precisava ir. Lynn disse, jovem mestre, isso é para você. É um lenço bordado com marold. Ela sabe que ele partirá em breve para a academia e espera que ele se mantenha saudável enquanto estiver lá. Martin respondeu, obrigado. Ele só conseguiu para ela algumas bagas puri. Espere, ele também colheu algumas flores silvestres mais cedo. Lynn pensou que logo depois o jovem mestre Martin partiu para a academia. Ela ficou feliz por ter tido a oportunidade de lhe dar o lenço. Para garantir que o jovem mestre Martin se sentisse confortável quando voltasse para casa, ela secretamente limpava seu quarto sempre que podia. As estações mudaram e o tempo voou, e antes que ela percebesse, já era a sexta primavera sem ele e ela tinha 19 anos. Uma empregada veio e disse que não havia tempo, pois queriam o estoque inteiro junto. O jovem mestre Martin voltou. Lynn pensou que sua senhora não havia mencionado nada sobre isso. Todo o pessoal estava esperando pelo jovem mestre. Então, Martin chegou e Elizabeth declarou, bem-vindo de volta, querido irmão. Ela espera que a viagem tenha sido tranquila e que ele não esteja muito cansado. Ela vai pedir para que preparem um banho para ele. Lynn e Sasha começaram a preparar o banho para Martin. Lynn pensou que isso não ia dar certo, pois sua senhora parecia estar de mau humor. Ela teria que ser extremamente cuidadosa hoje. Depois de tanto tempo, o jovem mestre finalmente voltou para casa. Ela se pergunta se ele ainda se lembra dela. De repente, Martin entrou, e ambos ficaram surpresos e corados. Martin disse que eles podiam sair se o banho estivesse pronto. Lynn pensou, o que foi isso agora? Ele não parece o jovem mestre que eu me lembro. Ele se esqueceu de mim. Esperei todo esse tempo para nada. Alguns dias depois, para celebrar o retorno de Martin, seu senhor decidiu dar uma grande festa na propriedade, que duraria 3 dias. Eide comentou que organizar uma festa dá muito trabalho. Lynn respondeu que sentia o mesmo. Então, ela pensou que a propriedade estava cheia de gente, mas todos estavam focados em uma única pessoa. Todas as damas estavam ao lado do jovem mestre, disputando sua atenção. O jovem mestre definitivamente se destacava na multidão. Elizabeth pensou o quão irritante era que todos estivessem focados em seu irmão e não nela. Então, ela disse, você pode trazer outra coisa do meu quarto? Está ficando quente. No momento seguinte, Elizabeth tropeçou no pé de Lyn, que esbarrou em uma dama nobre. A dama gritou, ela tem ideia de quanto paguei por este vestido? Elizabeth disse que sabia que isso ia acontecer e que tinha avisado para ter mais cuidado. A dama nobre perguntou o que ela faria a respeito do vestido. Lynn respondeu que sentia muito. Martin perguntou o que estava acontecendo e se a dama estava ferida. Lady Bedford, a dama nobre, perguntou como ele sabia seu nome. Martin disse que nunca poderia esquecer alguém tão encantadora quanto ela e se ofereceu para cuidar do problema, já que a criada deles a havia prejudicado. Ele lembrou que sua irmã tinha comprado recentemente um vestido bonito e tinha certeza de que a dama gostaria de vê-lo. Não é verdade, Elizabeth?
Ela disse que havia apenas um disponível no império. Elizabeth respondeu, claro, pensando no trabalho que teve para conseguir aquele vestido. Ela continuou, é um item raro, espero que a senhora goste. Martin disse que queria que 2 delas limpassem a mesa e o restante trouxesse chá e refrescos. Lynn pediu desculpas. Martin respondeu que ela deveria descansar, já que Elizabeth estava em cima dela o dia todo. Lynn pensou, jovem mestre, ela não pode acreditar que ele se lembrou dela e a chamou pelo nome. Ela está tão feliz. Por outro lado, Elizabeth gritou, maldição. Levou uma eternidade para conseguir aquele vestido. Ela planejava usá-lo na frente da princesa Regina um dia. Martin não mudou nada, ainda é um idiota. Na cena seguinte, Lynn pensou que a festa de 3 dias havia terminado com sucesso. Sua senhora permaneceu em silêncio após o incidente com Lady Bedford. Ela queria aproveitar a confusão para dar mais uma olhada no jovem mestre, mas parecia que a festa ainda não tinha acabado. O jovem mestre estava constantemente cercado por seus amigos. Ela se esqueceu de que ele é um homem ocupado. Ela deveria se contentar em vê-lo de longe. Era hora de voltar ao trabalho. Felipe apareceu e disse, faz tempo, você é a criada pessoal de Elizabeth, não é? Aqui, coma isso e anime-se. Lynn respondeu, obrigada, por favor. Deixe-a saber se ele precisar de algo, respondeu Felipe, talvez mais tarde. Lynn pensou que Muriel iria adorar isso e esperava poder parar de pensar no jovem mestre hoje. No dia seguinte, uma empregada comentou, o que estão fazendo com os móveis do jovem mestre? A outra respondeu, o jovem mestre está se mudando para a casa de hóspedes. A antiga duquesa passou seus últimos dias na casa de hóspedes. Lynn pensou que estava feliz em observar o jovem mestre de longe, talvez fosse melhor não vê-lo novamente. Muriel lhe contou que havia rumores sobre o mestre Martin e suas ações. Ela ouviu de outra criada que trabalha na casa de hóspedes que, desde que o jovem mestre se mudou para lá, damas e cavalheiros se reúnem à noite, fazendo sabe-se lá o quê. Há apenas uma coisa que homens e mulheres podem fazer juntos à noite. Lynn pensou, o jovem mestre Martin não é mais o garoto que eu me lembro. Será que algo aconteceu enquanto ele estava na academia? Por outro lado, uma dama nobre subiu na mesa e declarou, onde há bebida e música, tem que ter dança. Helena perguntou, ele é o anfitrião, por que está apenas sentado ali? Não havia nada de charmoso nele desde o começo. Eles são amigos, o que ele está escondendo dela? Martin respondeu, nada. Felipe veio e disse, não é divertido sem ela. Venha, junte-se à diversão. Martin pensou, isso é o melhor que posso fazer. É a única maneira de esconder a verdade feia sobre minha família. Não me importa quem seja, mas alguém, por favor, me salve. Depois de algum tempo, Elizabeth falou, isso é tão estressante. Por que Martin está agindo assim? Com ele na casa de hóspedes, mal consigo encontrar Felipe. Esta pode ser a oportunidade perfeita para ganhar a aprovação de nosso pai. Lynn, você deveria verificar como Martin está para que possa reportar ao pai. Então, à noite, Lynn pensou, então, esta é a casa de hóspedes. Nunca estive aqui antes. Há tantas pessoas. Devo cumprimentar? Não quero ser um incômodo. De repente, alguém agarrou sua mão, e Lynn gritou. A pessoa disse, pare de resistir e tire esse chapéu. Martin interveio e disse, vá embora. Lynn pensou, por que ele veio me socorrer? Martin perguntou o que ela estava fazendo ali. Lynn respondeu que sua senhora queria saber se ele estava bem. Helena pensou, nunca a vi antes. Porque ela me lembra Sua Alteza Regina. Depois de algum tempo, Martin perguntou, então você queria saber se eu estava bem? Lynn respondeu que sim, mas que sentia muito, pois sua senhora a havia mandado ali. Ela pensou que deve ter o aborrecido de alguma forma. Martin a beijou e então disse, vá e diga à sua senhora como eu estou. Ela ficou corada e ele pensou que ela iria embora correndo. Lynn pensou, não fazia ideia na época, mas agora sei melhor.
Não haverá volta se eu não sair daqui agora. Ela havia ouvido das outras criadas sobre os atos íntimos que aconteciam entre homens e mulheres à noite. Martim perguntou, não vai acabar com um beijo? Tem certeza de que quer fazer isso? Lin pensou, eu não tenho o direito de fazer isso com o jovem mestre, pois ele está destinado a ser o próximo duque e eu sempre serei uma criada, mas sempre o admirei de longe e esta pode ser minha única oportunidade. Talvez deva seguir meu coração só desta vez, se ao menos pudesse passar uma noite nos braços do homem que admiro. Lin declarou que gostaria de ficar. No momento seguinte, Martim estava mordiscando-a. Lin perguntou por que ele a estava mordiscando ali, então pensou que se sentia estranha, como se seu corpo estivesse pegando fogo. Ela precisava se concentrar no jovem mestre. Martim começou a beijar suas pernas. Lin pensou que estava se sentindo tonta. Martim afirmou. Ele pensou, ela não tem ideia de como está linda agora. É simplesmente deslumbrante, uma verdadeira obra de arte de Deus. Por que está cobrindo o rosto? Lin respondeu, bem, eu nunca fiz nada assim antes. Martim pensou que era a primeira vez dela e então disse, então aquele rapaz não significou nada para você? Lin pensou que não sabia que o jovem mestre tinha um corpo tão musculoso. Será que ele vai usar esse corpo para fazer o que quiser com ela? Havia uma parte dela que se sentia inquieta com o que estava acontecendo, mas ela decidiu ignorar isso por enquanto. O tempo que passaram juntos parecia vazio, mas ela se apegou ao pouco calor que sentiu, buscando algum tipo de consolo. Ela rezou para que isso passasse, repetidamente. Na manhã seguinte, Muriel perguntou se ela estava bem, dizendo que parecia pálida e doente. Lin respondeu que tinha começado o dia cedo, talvez isso explicasse. Depois, ela pensou que estava feliz por Muriel não ter notado que ela não estava em seu quarto e que não conseguia parar de pensar na noite passada, mas estava certa de que as memórias desapareceriam como um sonho de uma noite de verão. Foi apenas uma noite, mas foi mais do que suficiente. Na cena seguinte, Elizabeth perguntou como estava seu querido irmão. Lin respondeu que ele parecia estar bem. Elizabeth disse que isso era o suficiente e que ela podia sair agora. Lin afirmou que sua mão estava sangrando e que precisavam tratar o ferimento. Elizabeth a esbofeteou e disse, você não ouviu? Eu disse para sair. Vá lavar minhas roupas íntimas. Lin se perguntou por que sua senhora ficou tão chateada ao ouvir que seu irmão estava bem, e por que isso a deixou ainda mais zangada do que antes. Mas estava tudo bem, quanto mais dor Elizabeth infligia, mais fácil era esquecer aquela noite. À noite, Lin se perguntou onde ele estava. Seu corpo parecia estar pegando fogo, uma sensação familiar que ela não conseguia identificar. Martim a pegou e disse que seu corpo estava pronto para ele. Então, começaram a se beijar. Lin disse que ele não deveria fazer isso. Martim afirmou que ela deveria ser honesta consigo mesma, ele sabia que ela não queria esquecer a noite que passaram juntos. Lin acordou e pensou que estava feliz por Muriel ser uma dorminhoca. Após algum tempo, Lin olhou para o céu cheio de estrelas e lembrou daqueles momentos, pensando que poderia esquecer rapidamente, mas não conseguia tirar aquela noite da cabeça. De repente, Martim apareceu e disse que sabia que a encontraria ali. Como ousa sair sem me avisar depois de gemer a noite toda nos meus braços? Lin respondeu que estava arrependida, mas que era uma criada e precisava voltar às suas tarefas diárias. Martim pensou na carta antiga de sua mãe, na qual ela escrevia que, quando ele lesse a carta, já teria se formado na academia. Ela se perguntava como abordar esse assunto com ele, mas havia algo sobre sua irmã que ele precisava prometer não contar a ninguém. Ela tinha a sensação de que seu pai já tinha percebido, ambos eram seus filhos amados, mas sua irmã não era filha de seu pai. Ela tinha certeza de que ele era suficientemente velho para entender o que ela estava tentando dizer. Ele precisava garantir que Elizabeth permanecesse na ignorância enquanto vivesse. Então ele pensou que, se seu pai soubesse a verdade, ele tentaria se livrar de Elizabeth antes que Martim se tornasse o duque. Uma vez que os rumores começassem a se espalhar, as línguas começariam a falar. Martim disse que ela deveria vir para a casa de hóspedes todas as noites até que ele se cansasse dela.
Lin pensou que havia um romance que as criadas estavam passando de mão em mão. Na história, uma criada se apaixona perdidamente por seu jovem patrão. Eles se importam um com o outro, mas, como esperado, a heroína é confinada em uma masmorra úmida, e a história termina em tragédia. Ela não sabia por que se lembrou disso agora, talvez ela previsse seu futuro no romance. Estes não eram os vestidos que ele costumava usar confortavelmente, ele ainda falava com ela de maneira gentil, mas havia um frio em seu comportamento. Então, ela perguntou ao jovem mestre por que ela. Martin respondeu que a achava interessante. Lin pensou, isso significa que ele a vê como um interesse amoroso? Martin continuou dizendo que ela o interessava como um novo brinquedo. Lin pensou porque ela sequer alimentava esperanças, ele nunca a veria como um interesse potencial. Ele a vê como um brinquedo, não como uma mulher que poderia amar. Tudo o que ele quer é seu corpo, um corpo que lhe dará o prazer que ele deseja. Lin falou, ele havia dito para ela vir à casa de hóspedes todas as noites. Ela eventualmente seria pega, pois dividia um quarto com outra criada. Martin afirmou, isso é a única coisa que a incomoda? Ele apenas precisa resolver esse problema. Tudo bem, ele cuidará disso em nome dela. Não se esqueça, ela deve vir ao seu quarto todas as noites. No dia seguinte, Lin pensou que estava feliz por o dia ter passado sem problemas. Como ela iria se esgueirar para a casa de hóspedes naquela noite? A chefe das criadas veio e disse que ela tinha que arrumar suas coisas, pois recebeu ordens para se mudar para a casa de hóspedes, onde teria um quarto só para ela. Lin perguntou se poderia saber por que desejavam movê-la para lá. A chefe sussurrou, o jovem mestre deu a ordem. Ela não sabia por que ele faria tal coisa, sabendo que ela serve sua senhora. Lin respondeu que não tinha ideia do motivo disso. Então, pensou que as coisas não seriam fáceis se o boato se espalhasse de que ela estava recebendo tratamento preferencial. No entanto, o rumor se espalhou como fogo assim que a chefe saiu, e todas as criadas começaram a murmurar sobre Lin. Diziam que ela não era tão feia quando tirava o chapéu, que era quieta e trabalhadora, mas que estavam erradas, ela era repreendida o tempo todo por sua senhora. Isso poderia ser uma saída fácil, pensou Lin. Ela jamais poderia voltar ao quarto que compartilhava com Muriel? Ela desejava poder confiar em Muriel, queria apenas sair dali. Na próxima cena, na casa de hóspedes, Lin não teve escolha a não ser ir. Ela sabia que, no momento em que pisasse lá, o jovem mestre faria o que quisesse com ela novamente. Era estranho só de pensar nisso, na pessoa que a colocou nessa situação. Martin apareceu e falou sobre ir procurá-la. Lin pensou que a mente humana é uma coisa engraçada, existe alguém além do jovem mestre? No entanto, quando ele a toca dessa forma, toda a sujeira que ela suportou desaparece e ela sabe que isso será sua ruína. O amor dele é um narcótico, um veneno doce que ela nunca poderia recusar. Por outro lado, outra criada lhe contou que os rumores estavam se espalhando como fogo entre os funcionários. Elizabeth afirmou, então, ela está dizendo. Seu irmão deu ordens para mover sua criada pessoal para seus aposentos. Bem, então ela terá algo a dizer sobre isso. Na próxima cena, Lin pensou que estava tão cansada, já fazia 3 semanas desde aquela noite fatídica em que sua senhora lhe disse para ir para a casa de hóspedes. Mal podia imaginar que passaria a noite nos braços do jovem mestre. Ela desejava ter gritado por ajuda em vez de ir novamente para a casa de hóspedes. Ela não sabia como o jovem mestre reagiria, e isso a assustava. Pode ter sido um acordo mútuo, mas as coisas não pareciam boas para ela. Se ela contasse a verdade, as pessoas pensariam que ela tinha um motivo oculto e se esforçaria para seduzir o jovem mestre. O jovem mestre lhe deu o amor e a atenção que ela tanto desejava, então por que ela se sentia tão vazia? Uma criada nunca deveria cobiçar seu jovem mestre. Por outro lado, as outras criadas começaram a intimidá-la. Uma delas disse que ela deve ser a garota que seduziu o jovem mestre, afinal, ela tem cabelo prateado. Será que ela usou isso a seu favor? Ela odiava esse tipo de pessoa, que acha que pode conseguir qualquer coisa com aquele rostinho bonito.
Lin pensou que as outras criadas faziam de tudo para fazê-la sofrer quando não estavam servindo sua senhora. Muriel também a evitava, e Lin entendia o motivo. Quando o bullying piorou, sua mente começou a vagar para outros lugares. Ela sabia que era proibido, mas começou a depender ainda mais do jovem mestre. O que aconteceria se sua senhora descobrisse? Uma coisa era certa, não terminaria com ela sendo demitida. Ela nunca, jamais, poderia ser pega. Na próxima cena, Sua Alteza fala, lá está ele. Eles o procuraram por toda parte. Ele está sangrando, ele deve sempre ser cuidadoso. Parte seu coração vê-lo machucado. Por favor, lembre-se disso. Martin acorda e pensa que foi um sonho. Ele não sonhava com Sua Majestade há muito tempo, já fazia alguns anos desde que Sua Majestade faleceu. Ele deve ter sentido falta dos abraços calorosos que ela lhe dava sempre que visitava o palácio. Ela foi a única que o tratou com gentileza depois que ele perdeu a mãe. Será que é por isso que ele procurou Lin? Então ele disse que ela não precisava bater. Porque ela sempre parecia estar prestes a chorar. Lin o abraçou e então falou, mestre, por favor, faça amor com ela. Ela passou o dia inteiro sendo maltratada pelas outras e se sente tão esgotada mental e fisicamente. Ele a colocou nessa situação, mas isso não importa, está tudo bem, desde que ela esteja em seus braços. A outra criada pensou, então, os rumores eram verdadeiros. Ela deve informar sua senhora imediatamente. Na manhã seguinte, Lin pensou que não tinha um dia de folga há um bom tempo. Ela passava a maioria das noites com o jovem mestre, e isso estava sendo cansativo, para dizer o mínimo. Com as outras criadas dificultando sua vida, ela não teve escolha senão sair. Felizmente, ela se sentia relaxada na presença de Minos. Ele estava no mar e só voltava 1 ou 2 vezes por ano. Minos perguntou se ela estava mais pálida do que o normal. Lin respondeu que não tinha ideia. Minos perguntou se alguém estava dificultando sua vida. Lin respondeu que não era isso. Minos falou, agora ele entende, é um problema com um rapaz? Cuidado, todos os homens são animais, então não se apaixone por nenhum. Minos professava seu amor por ela. Lin pensou que havia notado que Minos tinha um talento para descobrir as coisas. Minos comentou que ela comeu 3 doces, algo que nunca tinha acontecido antes. Lin respondeu que tem tido um grande apetite ultimamente. Minos disse que isso era bom, que quanto mais ela comer, mais saudável ela ficará, e que ela deveria avisá-lo se alguém não a tratasse bem, pois ele iria repreender essa pessoa. Lin agradeceu e pensou que era bom ter alguém que a tratasse com tanta gentileza. Ela percebeu que fazia muito tempo desde que alguém se preocupava com ela, e isso a entristecia. Depois de algum tempo, Martin estava praticando tiro e lembrou que perguntou quem a machucou. Ele sabia que não foi ele quem causou aquelas marcas. Lin respondeu que não era nada, que ela se machucou durante o trabalho, e só isso. Então, Martin pensou, foi Elizabeth? Não, ela parecia ter se acalmado depois de amadurecer. Se não foi Elizabeth, foram as outras criadas. Ele ouviu dizer que elas estavam fofocando sobre Lin. Por que ela não lhe conta nada? Será que ela não confia nele? Então, ele viu os dois juntos e pensou, o que ela está fazendo? Por que está sorrindo para aquele idiota? Ela nunca sorri para ele assim. Pensando bem, na festa de boas-vindas, ele ouviu damas nobres conversando entre si. Uma delas perguntou como foi o encontro, e a outra respondeu que foi esplêndido, que ele preparou um presente e suas sobremesas favoritas. A outra comentou que estava com inveja, que ele foi o acompanhante perfeito. À noite, Lin veio e tentou tirar suas roupas. Martin disse, não hoje. Lin perguntou por quê, pois não entendia o motivo. Martin disse, venha, sente-se, vamos comer juntos.